Aqui nós temos a difusão facilitada, que também é um transporte dissoluto, assim como a difusão simples. Qual é a diferença? A diferença aqui na difusão facilitada é que esse transporte ele vai precisar de um facilitador para transportar substâncias. E esse facilitador são exatamente essas proteínas que vocês estão observando aqui. Essas proteínas elas são chamadas de permeases. Então, essas permeases elas vão pegar o soluto que está no local de maior concentração e transportar para o meio de menor concentração. Tudo bem? Então, é um transporte de soluto de meio de concentração maior para o meio de concentração menor. Qual é a diferença em relação à difusão simples? A diferença é que nesse transporte nós temos a presença de proteínas integrais que vão facilitar esse transporte. E em relação à velocidade desse tipo de difusão facilitada, vai depender da capacidade dos transportadores. Então, quanto mais transportador eu tenho, mais permease, maior será a velocidade desse transporte. Como vocês podem observar aqui nessa imagem, tá? Eu tenho aqui a permease pegando o soluto e jogando para o meio hipotônico, ok? Então, olha lá, meio hipertônico joga o soluto para o meio hipotônico com auxílio da proteína permease. Não esqueçam do nome dessa proteína, porque ela é bastante cobrada em alguns exames de vestibulares. Vamos adiante? Vamos lá. Bom, e por fim, para finalizar esse tipo de transporte passivo, nós temos a osmose. Olha lá, só relembrando. A difusão simples e a difusão facilitada são transportes de soluto. A osmose não. A osmose é um transporte de solvente que vai ocorrer através da AMP, ou seja, da membrana plasmática. Tudo bem? E como é que vai ocorrer esse transporte de solvente? Bom, ocorre, a passagem de água da região hipotônica para outra região hipertônica. Olha essa primeira imagem, olha a imagem A. O que vocês podem observar? O que está em azul são as moléculas de água, ou seja, o meu solvente, e o que está em vermelho são os solutos, ou seja, as moléculas de sal. Tudo bem? Então, quem é que vai ser transportados aqui? As moléculas de água. Mas para ela ser transportada, para saber qual é o sentido que ela vai, eu preciso identificar qual é o meio hipertônico e qual é o meio hipotônico. Aqui vocês podem observar, acompanhando a setinha do mouse, que aqui eu tenho o meu referencial, eu tenho o meio hipotônico. E aqui nesse outro referencial, eu tenho o meio hipotônico. Qual é o sentido do transporte desse solvente? Qual é o sentido do transporte da água? É do meio hipotônico para o meio hipertônico. Tudo bem? Então, aqui está meu meio hipotônico, meio de menor concentração para o meio de maior concentração de soluto. Transporte de água. Essa é a osmose, transporte do solvente. Beleza? Vamos adiante. Bom, aqui eu trouxe para vocês um exemplo bem simples de osmorregulação em peixes de água salgada e um exemplo de osmorregulação em peixes de água doce. Perfeito? Então, esse peixe de água salgada, ele sobrevive, o seu habitat é um meio hipertônico, ou seja, é um meio onde eu tenho uma alta concentração de soluto. Tudo bem? Então, olha lá, o peixe torna-se o meio hipotônico e a água torna-se o meio hipertônico. Qual será o sentido da osmose, da osmorregulação acontecendo aí? Esse peixe, ele tende a perder água, perfeito? Por que ele tende a perder água? Porque trata-se do meio hipotônico para o meio hipertônico. Tudo bem? Já no peixe d'água doce, esse processo vai acontecer de forma inversa. O meio, ou seja, a água, o habitat onde esse peixe está localizado, o meio é o que? Hipotônico. Então, eu tenho baixa concentração de soluto. Perfeito? Já o peixe, ele torna-se o meio hipertônico. Qual é o sentido do transporte do solvente, ou seja, da água? É o meio hipotônico para o meio hipertônico.
ou seja, esse peixe ele vai ganhar água por osmose. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido esse exemplo, galera. Vamos para mais um exemplo, tá? Aqui nós temos o desequilíbrio osmótico em células. E aí eu vou trabalhar com dois tipos de células, a célula animal e a célula vegetal. Primeiramente, a célula animal. Essa célula animal ela vai ser colocada em três tipos de soluções, na solução isotônica, na solução hipotônica e na solução hipertônica. A célula animal na qual nós vamos trabalhar é uma hemácia. Bom, eu peguei essa hemácia e coloquei em uma solução isotônica, tá? Então, essa solução, o meio, em relação à concentração de soluto, é igual à hemácia. O que é que vai acontecer aí? Bom, pode acontecer dessa célula não perder água, permanecer como ela está, já que os meios são isotônicos, são iguais em relação à concentração de soluto, tá? Mas essa hemácia, ela pode perder água, mas à medida que ela perde água, ela ganha água na mesma proporção. Tudo bem? Então, essa célula, ela permanece o quê? Normal. Agora, eu pego uma hemácia e coloco em uma solução hipotônica. Tudo bem? Então, a hemácia, ela torna-se hipertônica e o meio torna-se o quê? Hipotônico. O que é que vai acontecer? Essa hemácia, ela ganha água por osmose. Tudo bem? Por quê? Qual é o sentido da osmose? Mais uma vez, relembrando, transporte de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, essa água, essa célula, aliás, ela vai o quê? Inchar, ela vai inchar, ela vai inchar, até chegar o momento que ela absorve tanta água por osmose que ela pode ser lisada. Tá? Ela explode, digamos assim. E aqui nós temos uma solução hipertônica. Então, eu pego a hemácia e coloco em uma solução hipertônica. O que é que vai acontecer? Essa hemácia ela vai perder água por osmose. E à medida com que ela perde água por osmose, essa célula ela tende a murchar. Tudo bem? Então, eu peguei a célula animal e coloquei em três soluções diferentes. Vou fazer isso agora com uma célula vegetal. Perfeito? Aqui está a minha célula vegetal e eu coloco ela em uma solução isotônica. O que vai acontecer com essa célula vegetal? Ora, são meios iguais em relação à concentração de soluto. Então, essa célula ela vai manter o seu volume. Perfeito? Agora, eu vou pegar essa célula vegetal e vou colocar em uma solução hipotônica. O que vai acontecer com a célula vegetal? Ela vai ganhar água por osmose. Tudo bem? Ou seja, essa célula ela vai ficar túrgida. E aí vocês podem observar que uma organela ela vai aumentar de tamanho. E é exatamente o vacúolo. Tá? Então, o vacúolo ele aumenta de tamanho aqui na célula vegetal. Essa célula ela fica túrgida. Agora eu vou pegar a célula vegetal e vou colocar em uma solução hipertônica. O que acontece com essa célula vegetal? Essa célula vegetal, senhoras e senhores, ela vai perder água por osmose. Ela vai diminuir o tamanho do seu vacúolo. Logo, nós dizemos que essa célula torna-se plasmolizada. Beleza? Vamos adiante. Bom, já estamos próximos de finalizar todos os tipos de transporte passivo, tudo bem? E agora vamos fixar o conteúdo através dessa questãozinha aqui do Enem do ano de 2017. Olha o que ele diz. Uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento, a adição de cloreto de sódio, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Bom, item A. O sal adicionado diminui a concentração de soluto em seu interior? Não. O sal adicionado ele não vai diminuir a concentração de soluto. Ele vai diminuir a concentração de água. Perfeito? B. O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas? Membrana plasmática vai permanecer intacta, então não pode ser o item B. Item C. A adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas?
mais uma vez, vai permanecer intacta a MP. D. Os íons sódio e cloro provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas? Livremente não, vai ter que haver um controle, né? Um transporte. Então não vai entrar livremente, então não pode ser o D. Item E. A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas? Perfeito. O item correto é o item E, né? E essa saída de água ela vai ocorrer através do processo de osmose. Tudo bem, galera? Espero que o assunto tenha ficado claro para vocês. Até a próxima.